A manhã começou como qualquer outra na televisão brasileira. O programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, seguia seu formato habitual. Receitas deliciosas, convidados especiais e aquele tom acolhedor que conquistava milhões de telespectadores todas as manhãs. O cenário era o de sempre. Uma cozinha aconchegante, uma mesa de café da manhã farta e a presença de Louro Mané, o mascote que sempre trazia um toque de humor ao programa. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ana Maria Braga havia anunciado que receberia um convidado especial e polêmico. Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos nomes mais influentes da nova direita brasileira. A internet imediatamente entrou em alvoroço. Como assim o Nicolas no Mais Você? A Globo convidando um político conservador? Isso vai dar treta? Será que Ana Maria vai pegar leve ou vai tentar desmoralizar ele? O público estava dividido. Alguns estavam animados, esperando uma conversa leve e descontraída. Outros previam que o café da manhã se transformaria em um debate tenso sobre política, valores e sociedade. Nos bastidores da Globo, a produção já estava atenta a cada detalhe. A ordem era clara. Ana Maria deveria manter o tom amigável, mas ao mesmo tempo fazer perguntas incômodas para colocar Nicolas contra a parede. A estratégia era sutil. Ao contrário de jornalistas mais agressivos, como Bonner ou Maju, Ana Maria usaria um tom mais suave, quase maternal, mas sem deixar de provocar e desafiar as respostas do deputado. Mas o que ninguém esperava era que Nicolas não se intimidaria e que a conversa, que deveria ser tranquila, acabaria pegando fogo ao vivo. Quando Ana Maria anunciou a entrada de Nicolas Ferreira, o auditório aplaudiu educadamente, mas o clima no estúdio já estava diferente. Nicolas entrou com um sorriso tranquilo, vestindo um blazer azul escuro e uma camisa social branca. Sua postura era firme, mas respeitosa, como alguém que sabia exatamente o que estava prestes a enfrentar. Ele cumprimentou Ana Maria com um aperto de mão firme e sentou-se à mesa, onde uma xícara de café fresco já o aguardava. Ana Maria, sempre simpática, sorriu e começou com um tom descontraído. Nicolas, seja bem-vindo. Aqui a gente gosta de começar o dia com boas conversas. Você toma café puro ou com leite? Nicolas deu uma leve risada, pegou a xícara e respondeu. Puro, Ana! Do jeito tradicional? O público riu e o clima parecia leve. Mas não demoraria muito para que o tom da conversa começasse a mudar. Após alguns minutos de introdução, Ana Maria mudou o semblante, cruzou as mãos sobre a mesa e encarou Nicolas com um olhar mais sério. Ela então soltou a primeira pergunta desconfortável. Nicolas, você é muito jovem e já tem opiniões muito fortes sobre política. Você acredita mesmo que entende a realidade do povo brasileiro? O primeiro golpe estava dado. A câmera focou no rosto de Nicolas, esperando sua reação. Nos bastidores, a produção sabia que aquela seria a primeira de muitas perguntas desafiadoras. E assim, diante de milhões de brasileiros, a entrevista que deveria ser apenas mais um café da manhã estava prestes a se tornar o debate político mais inesperado do ano. A pergunta de Ana Maria Braga ecoou no estúdio. Nicolas, você é muito jovem e já tem opiniões muito fortes sobre política. Você acredita mesmo que entende a realidade do povo brasileiro? O tom ainda era suave, mas carregado de insinuações. A câmera focou no rosto de Nicolas, esperando sua reação. Ele sorriu levemente, ajeitou o paletó e respondeu com calma. Eu posso ser jovem, mas isso não significa que eu não entenda. Eu cresci vendo minha família batalhar. Vi de perto as dificuldades das pessoas e escolhi entrar na política justamente porque estava cansado de ver os mesmos discursos de sempre sem resultado. Ana Maria sorriu de volta, mas não recuou. Mas, Nicolas, você não acha que um deputado tão novo deveria primeiro ouvir mais e falar menos? Afinal, experiência conta muito na política? A plateia murmurou. A pergunta era estratégica. A Globo queria retratar Nicolas como alguém imaturo, precipitado, talvez arrogante. Nicolas, porém, não perdeu a compostura. Ele pegou a xícara de café, tomou um gole e respondeu com um tom firme, mas respeitoso. Ana, experiência não é medida por idade, mas por atitude.
E com todo respeito, se experiência fosse garantia de boa política, não teríamos gente com 40 anos de mandato e o Brasil ainda cheio de problemas. Bum! O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. A resposta foi direta e pegou Ana Maria de surpresa. Nos bastidores, os produtores trocaram olhares, percebendo que Nicolas estava preparado. Mas Ana não desistiria tão fácil. Ela mudou de estratégia e partiu para um assunto mais sensível. Nicolas, você fala muito sobre valores e tradições, mas como isso se aplica a um Brasil tão diverso? Você acredita que sua visão conservadora é a melhor para todos? A plateia aplaudiu. Essa pergunta era delicada. A Globo sabia que qualquer resposta errada poderia ser usada contra Nicolas. Mas ele não hesitou. Ana, eu acredito na liberdade. O Brasil é diverso, sim, mas isso significa que ninguém deve impor uma única visão de mundo. Respeito todas as pessoas, mas não acho justo que tentem desconstruir valores que fazem parte da maioria dos brasileiros. Ana Maria queou a sobrancelha, percebendo que Nicolas estava lidando bem com as perguntas. Então, decidiu provocar ainda mais. Mas, Nicolas, e as pessoas que não se encaixam nessa visão tradicional? Você não acha que elas merecem o mesmo espaço na sociedade? Nicolas soltou um pequeno sorriso, como se já esperasse essa pergunta. Claro que merecem, Ana, mas o problema é que hoje em dia a gente vê o contrário. Quem pensa como eu muitas vezes é censurado, taxado de radical, simplesmente por defender o que acredita. Liberdade de verdade significa que todos possam falar, e não apenas um lado. Nos bastidores, a produção estava inquieta. Nicolas não estava sendo desestabilizado, e isso não estava no roteiro. Ana Maria percebeu que precisava mudar de estratégia outra vez. Ela pegou um pedaço de bolo, tomou um gole de café e, com um olhar mais sério, decidiu ir direto para o ataque político. Nicolas, você defende um Estado menor, mas como justificar cortar investimentos em programas sociais enquanto muitos brasileiros ainda passam necessidade? A plateia aplaudiu novamente. Essa era uma armadilha. O objetivo era forçar Nicolas a parecer insensível com os mais pobres. Mas Nicolas não caiu no jogo. Ana, não se trata de cortar programas sociais, mas de tirar as pessoas da dependência do governo. O que os brasileiros precisam não é de esmola, mas de oportunidades para crescer por conta própria. E me diz uma coisa, se os governos de esquerda sempre disseram que ajudavam os pobres, por que depois de décadas no poder, o Brasil ainda tem tanta gente na miséria? Pum! O estúdio ficou em silêncio outra vez. Ana Maria não esperava essa inversão. Nos bastidores, os produtores já estavam começando a se preocupar. Ela, porém, não desistiria tão fácil. Mas, Nicolas, sem o governo, quem vai garantir que essas pessoas tenham condições de sair da miséria? Nicolas foi ainda mais incisivo. Ana, o governo não gera riqueza. Ele só distribui o que toma da população. Quem realmente cria empregos e oportunidades é o empreendedor, o trabalhador que acorda cedo e batalha. Se o governo fosse a solução para tudo, Cuba e Venezuela seriam potências mundiais. Mas o que a gente vê nesses países é o povo fugindo da fome. A plateia reagiu imediatamente. Metade aplaudia, enquanto outra parte murmurava, sem saber como rebater. Ana Maria percebeu que Nicolas estava confortável demais. Ela precisava mudar o jogo. Ela respirou fundo, ajeitou os óculos e, preparando-se para o golpe final, fez sua pergunta mais polêmica da manhã. Nicolas, você fala muito de liberdade, mas não acha que seu discurso pode incentivar intolerância contra minorias? E agora? Como Nicolas vai responder? Ana Maria Braga respirou fundo. Ela sabia que, até aquele momento, Nicolas estava confortável demais. Ele conseguia responder tudo sem hesitar. E a internet já estava explodindo em apoio ao deputado. Mas agora era a hora do golpe mais forte. Ela ajeitou os óculos, olhou diretamente para Nicolas e fez a pergunta que poderia mudar o rumo da entrevista. Nicolas, você fala muito de liberdade,
Mas não acha que seu discurso pode incentivar intolerância contra minorias? A plateia reagiu imediatamente. Alguns aplaudiram, outros murmuraram, e a câmera focou no rosto de Nicholas. Essa era a armadilha clássica. Se Nicholas se defendesse demais, poderia parecer que estava fugindo. Se respondesse de forma muito dura, poderia ser taxado como insensível. Mas ele não hesitou nem por um segundo. Ana, a esquerda adora essa narrativa de intolerância, mas curiosamente, só existe intolerância quando alguém pensa diferente deles. Eu nunca vi a Globo reclamar quando atacam cristãos, debocham do agro ou xingam conservadores. Agora, se eu falo de família tradicional, aí sou intolerante? Isso não é defesa de minoria, isso é censura seletiva. Bum! O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. A resposta foi contundente e virou o jogo imediatamente. Ana Maria piscou algumas vezes, demonstrando que não esperava uma resposta tão direta. Mas ela não desistiria tão fácil. Mas, Nicholas, o Brasil é um país diverso. Você não acha que todos precisam se sentir incluídos? Nicholas sorriu de canto. Claro, Ana. Mas inclusão de verdade significa tratar todo mundo como igual. E não dividir as pessoas em caixinhas e dizer que umas merecem mais direitos que outras. Eu defendo um país onde todos possam falar e serem respeitados. Mas o que acontece hoje é o contrário. Se você tem uma opinião diferente da mídia, querem te cancelar. Ana Maria, percebendo que a entrevista estava fugindo de seu controle, tentou mudar de abordagem novamente. Ela pegou uma colherzinha, mexeu o café e, tentando parecer calma, perguntou: Nicholas, mas se o seu discurso realmente não é intolerante, por que tantas pessoas se sentem ofendidas por ele? A plateia aplaudiu novamente. Essa era uma jogada esperta. Ana Maria queria colocar a culpa em Nicholas pelo que as pessoas sentem, sem precisar provar que ele realmente tinha feito algo errado. Mas Nicholas não caiu no truque. Ana, eu não sou responsável pelo que as pessoas sentem. Se alguém se sente ofendido porque eu digo que biologia existe, ou porque eu defendo que crianças não sejam expostas a ideologias na escola, o problema não sou eu. O problema é que muita gente não sabe mais ouvir opiniões diferentes. A plateia ficou dividida. Parte aplaudiu de pé, enquanto outra parte permanecia em silêncio, sem saber como reagir. Nos bastidores, a produção estava inquieta. Ana Maria havia jogado todas as cartas, mas Nicholas continuava no controle da narrativa. Ela percebeu que precisava partir para um último ataque, um golpe final. Ela respirou fundo e soltou sua pergunta mais arriscada. Nicholas, você critica tanto a mídia, mas e os escândalos no governo que você apoia? Você realmente acha que a direita representa mudança? A entrevista estava pegando fogo. Ana Maria Braga, percebendo que todas as suas tentativas de desestabilizar Nicholas haviam falhado, decidiu usar sua última cartada. Ela olhou fixamente para o deputado, respirou fundo e disparou. Nicholas, você critica tanto a mídia, mas e os escândalos no governo que você apoia? Você realmente acha que a direita representa mudança? A plateia murmurou, antecipando a resposta. A Globo sempre usava essa tática. A ideia era simples. Se você critica um lado, precisa justificar cada erro do outro, mesmo que não tenha ligação direta com ele. Mas Nicholas já esperava por isso. Ele inclinou-se levemente para a frente, pegou a xícara de café, tomou um gole e respondeu com calma. Ana, eu não passo pano para ninguém. Se alguém do meu lado comete erro, tem que ser punido. Agora, o engraçado é que essa mesma cobrança nunca acontece com o governo Lula. A internet explodiu. O homem não erra uma. Foi lá e disse o óbvio. Ana Maria tentou interromper, mas Nicholas continuou. Me responde uma coisa, Ana. Por que a Globo nunca faz esse tipo de pergunta quando entrevista políticos da esquerda? Por que quando o PT tem ministros condenados, vocês tratam como superação e não como escândalo?
A plateia ficou em silêncio. Ana Maria mexeu a colher no café. Tentou manter a compostura, mas o desconforto era visível. Ela olhou rapidamente para a produção, esperando uma saída. Mas já era tarde. Nicolas já tinha vencido o embate. E, enquanto a plateia e a internet explodiam em comentários, Ana Maria, percebendo que não havia mais como reverter a situação, forçou um sorriso e disse: "Bom, Nicolas, o tempo do programa está acabando. Vamos encerrar com uma mensagem de esperança para os brasileiros?" Mas Nicolas não perderia a chance do último golpe. Ele olhou para a câmera e finalizou: "Esperança de verdade, Ana. É um Brasil onde todo mundo pode falar, sem censura e sem narrativa forçada." O povo já acordou. A plateia explodiu em aplausos. Nos bastidores, os produtores estavam desesperados. Eles sabiam que a Globo havia perdido o controle da entrevista. E, enquanto isso, na internet, a repercussão já era incontrolável. A entrevista havia acabado, mas o estrago estava feito. Nos bastidores, produtores falavam nervosamente pelo ponto eletrônico, tentando decidir como reagir. Ana Maria Braga manteve um sorriso forçado, mas sua expressão deixava claro: a entrevista não saiu como a Globo planejou. Enquanto isso, na internet, o debate já era incontrolável. Nicolas desmontou a Globo ao vivo. Ana Maria tentou, mas não teve jeito. Mas você nunca mais será o mesmo. Canais independentes já estavam publicando cortes da entrevista, acumulando milhões de visualizações em tempo recorde. A Globo havia perdido, e Nicolas sabia disso. E agora, ele faria um pronunciamento que selaria sua vitória de vez. A entrevista no Mais Você havia acabado, mas o Brasil ainda estava em choque. A Globo tentava abafar a repercussão, mas não havia mais como controlar os danos. Em questão de minutos, os cortes do embate entre Nicolas e Ana Maria Braga já estavam dominando as redes sociais. Essa entrevista acabou com a Globo. Ana Maria tentou de tudo, mas Nicolas não deu chance. Foi histórico, e Nicolas sabia que aquele momento não poderia passar em branco. No fim da tarde, Nicolas abriu uma live em suas redes sociais. Ele estava sentado em sua casa, com um café na mesa, vestindo uma camisa simples e um sorriso no rosto. A postura era tranquila, mas a mensagem era clara. Ele havia vencido. Em menos de 5 minutos, a live já tinha mais de 500 mil pessoas assistindo ao vivo. Boa tarde, pessoal. Eu nem ia falar sobre a entrevista de hoje, mas já que a Globo está tentando abafar o assunto, vamos falar, né? O chat explodiu. Fala tudo, Nicolas. A Globo nunca mais será a mesma. Hoje foi histórico. Nicolas pegou a xícara de café, tomou um gole e continuou. Eu fui lá, sentei na mesa da Ana Maria, respondi tudo o que ela quis perguntar. E no fim, sabe o que aconteceu? A Globo ficou sem resposta. A live chegou a 1 milhão de espectadores. A mídia tentava minimizar a entrevista, chamando-a de tensa e polêmica. Mas a verdade já estava na internet. E Nicolas fez questão de lembrar isso para seu público. A Globo acha que pode escolher quem pode falar e quem tem que ficar calado. Mas o Brasil mudou. Agora o povo tem voz. O chat ferveu. O Brasil acordou. Ninguém mais cai na manipulação da mídia. Esse foi o fim da Globo. Nicolas sorriu e olhou diretamente para a câmera. Então eu digo para vocês, não tenham medo de falar o que pensam. O Brasil é nosso e ninguém mais vai calar a voz do povo. A live chegou a 2 milhões de espectadores simultâneos. E enquanto Nicolas encerrava sua transmissão, a Globo entrava em crise nos bastidores. Ana Maria Braga se recusou a comentar sobre a entrevista. Jornalistas progressistas tentavam minimizar o impacto. Canais independentes desmontavam a narrativa da Globo. Mas já era tarde demais. Nos dias seguintes, a Globo tentaria reverter o estrago, mas o povo já tinha visto a verdade. E assim, Nicolas Ferreira selou sua vitória contra a grande mídia, mostrando que a era da manipulação estava com os dias contados.